sobre a nossa pauta aqui, os temas importantes de toda a região da Baixada Santista, claro, e os assuntos de interesse nacional também. Reprise do Ponto de Vista, também de segunda a sexta, para você acompanhar a partir das 20 horas, 8 da noite. Cultura em pauta, aqui nesta edição, o que vem sendo produzido, vem sendo realizado aqui na cidade, não só pelo Poder Público, mas, claro, amparado aí e em parceria com o Poder Público, os eventos mais importantes, enfim, o que vem sendo produzido aqui na cidade de Santos. A gente vai procurar debater, procurar esmiuçar aqui na sua companhia, trazendo aqui o secretário de Cultura de Santos, Fábio Nunes, o nosso professor Fabião. Prazer revê-lo. Tudo bem, Fabião? Fazia tempo que não estávamos aqui na mesma bancada. É verdade. Hoje, cercado de amigos, né? Novidades, Mera, Uriel, Marquinho. Você vê, a gente já se trata até assim, né? Por corruptela, diminutivo, Botura, Fabião e tal. É verdade. Alguns dizem que a nossa cidade é provinciana. Se esse é o lado bom do provincianismo, eu não sei, mas que essa coisa de andar pela rua dando tchau para todo mundo, acho que é uma das nossas boas características santistas. Vamos falar de cultura, vamos falar de política. E vamos em frente. Vamos que vamos. Esmeraldo Tarquínio Neto, aqui com a gente. Tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez, Esmeraldo. Muito obrigado, Edgar. Uma satisfação estar aqui mais uma vez no Ponto de Vista com o Edgar Boturão. Opa. E tendo aqui o convidado de hoje, o Fabião, que é um amigo antigo, e nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante com a companhia do Uriel e do Marcos também. Uriel Vilas Boas, mais uma vez participando, colaborando com a gente, advogado, referência no sindicalismo aqui regional e participando mais uma vez do Ponto de Vista também. Obrigado pela presença. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. É sempre uma satisfação estar aqui no programa, do qual eu sou um assistente permanente. E quando venho ainda encontrar os Esmeraldinhos, o Fabião e o Marco, a gente vê o clima, juntamente contigo, que se pode criar na conversa, na discussão. Eu só lamento que o programa dure apenas 1 hora. Opa, eu acho que 1 hora está de bom tamanho, viu? Muito bom tamanho. E o nosso Marco Santana atento lá na ponta, sempre ao que acontece pelas redes sociais, as nossas transmissões aqui, a participação de você que está com a gente nesta segunda-feira. Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. O secretário Fabião observou muito bem da amizade que nos une aqui, mas isso não impede de, como jornalistas, fazer as cobranças e os questionamentos pertinentes ao representante do Poder Público. Sem dúvida, sem dúvida. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, dando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, para você que está conosco aqui, você com certeza já teve acesso ao Jornal da Orla, né, que a gente destaca aqui nesta segunda-feira, está aqui a manchete. Deixa eu centralizar então. De volta ao fuso escolar e o rapaz aí com sono dorme, berna e para acordar é um desespero, né? Pois é, o problema que afeta principalmente os jovens, mais os adolescentes, né, que estão em fase de crescimento, e parece que eles têm uma capacidade muito maior de sentir sono, né? Então, a matéria do Jornal da Hora desse final de semana traz uma série de orientações para fazer com que os jovens voltem a se adaptar ao seu horário normal, à sua rotina de estudos, e também alguns ensinamentos se aplicam a nós adultos, né? As pessoas que passam um período de férias e também tem que retomar a sua rotina, né? De deixar um pouco de lado a questão mais tranquila, né? mais relaxado, e voltar ao batente, né? Então é uma matéria bem interessante. Você dá aula ainda, Fabião? Sim, continuo lecionando, tenho uma carga bem reduzida. É de manhã, né? De manhã, das 7 às 10 da manhã. Ixi, é horário... Cai exatamente nisso que nós estamos falando aqui. Das 7 às 10 da manhã. É cursinho, né, colégio? Como eu tenho essa forma... Cursinho. Universidade? Não, também os três. São 3 manhãs que eu tenho oportunidade, como eu não sou funcionário público, da prefeitura, eu tenho que continuar com a minha jornada laboral para recolher. 3 manhãs, 3 dias por semana que você ministra aula. É porque a gente não tem horário, né? A gente trabalha sábado e domingo, não, sim. Principalmente a cultura, né? E o legal é que muita coisa acontece à noite, de madrugada. Então o pessoal, quando me deixa em casa 3 horas da manhã, pô, Fabião, um abraço.
amanhã mais tarde. Eu falei, amanhã mais tarde, Daqui a às pouco. 6h30 da manhã. Amanhã. mas eu me habituei, não sei, o meu organismo responde bem a esse sono pequeno que eu tenho, curto, de 5, 6 horas no máximo. Não sei se isso vai ter mais para frente algum tipo de consequência, mas de verdade o professor quando está com sono, ele consegue Disfarçar um pouco, diminuindo o ritmo dele. Putz, aí a aula vai dar mais uma- lenta, rapaz. Eu não sei. Ixi, Eu a achei molecada que- dorme. meu Eu achei que um dia isso ia acontecer comigo, mas não aconteceu ainda, porque eu estou mais acelerado que os alunos. Mas assim, a sonolência do aluno é um problema sério. Os psicólogos, os orientadores, os pedagogos estão sempre... e a gente, eu como professor de biologia, na área de fisiologia, a gente explica que se ele fizer um esporte para o seu desenvolvimento, seu crescimento, desenvolvimento de fibras musculares, ativação cerebral, oxigenação, ele vai ter um sono duplo, do cansaço físico e o mental. Porque só o mental dá um cansaço, dá um estresse, derruba a gente quando a gente tem um cansaço mental, as preocupações do dia a dia. Mas o cansaço físico, eu, por exemplo, estou há 6 meses sem carro. Uma opção minha de vir para cá de bicicleta, ou seja, Você veio da Secretaria de Bicicleta? pra cá? vim direto para cá, vim direto de bicicleta. E no inverno é possível. Agora no verão você tem que chegar meia hora antes, tomar um banho. Então, ou seja, não dá certo, Eu né? sempre sonhei com isso. Hoje eu consegui fazer essa logística. Reconheço que não é para todos essa coisa da bicicleta, mas se você não tem o carro, você força a andar de ônibus, andar de táxi, pegar a bicicleta. Então, assim, é bem interessante caminhar mais. E isso é uma forma desses 50 anos que eu cheguei, de fazer uma inflexão em relação à minha mobilidade urbana na prática, para não ficar, né? Porque é possível, sim, você diminuir a dependência do automóvel, não totalmente. Eu ainda tenho alguns deslocamentos que são feitos pelo automóvel da própria prefeitura, então eu tenho uma certa forma de equacionar minha agenda. Mas as escolas, elas debatem muito isso, né? Porque algumas começam às 7 da manhã, outras às 7h20, 7h10, o horário de entrada. E alguns colegas são mais radicais, pelos anos, 30 anos de janela, 40 anos de janela, você poderia tranquilamente começar às 8 horas a aula e acabar meio-dia, você teria 4 horas pela manhã, com um pouco mais ênfase, não aquela aula de 50 minutos, como se tem hoje na maioria das escolas brasileiras. Reduziria um pouco isso? Tem vários modelos no Brasil inteiro de redução, um pouco de permanência. E há também um grande debate hoje nessa escola, o projeto Escola Total, foi de a criança mais tempo na escola, é uma forma de suprir a necessidade dos pais de alguém tomar conta dos seus filhos. Agora, pedagogicamente, tem pessoas que são contrárias a esse tipo de processo. Eu, particularmente, acho que não é um projeto para todos os alunos. Tem alunos que acabam... São histórias bem interessantes. Então, a relação do aluno com o ambiente escolar, ela é incrível, é necessária, é um formato vitorioso que eu endosso, tenho 30 anos lecionando, mas hoje a gente fala de uma educação customizada, ou seja, para cada tipo de aluno. Às vezes a escola para um amiguinho não funciona porque a exigência, o nível de liberdade, não sei se você já ouviu falar isso, quando você pensou em colocar seus filhos de escola, cada escola tem um perfil de relação com exigência de tarefas, umas são muito mais exigentes, outras são um pouco mais brandas, isso tudo tem Umas que são ser mais disciplinadoras, ponderado. Na verdade, outras são mais é o projeto liberais, pedagógico né? da escola que é importante. Importante é o conteúdo, passar o conteúdo. Todos nós já vivemos essa fase, né? Sim, Acordar sim. no sufoco e dormindo no colégio. Levar os filhos. Mas há uma situação, Fabião, que a gente não pode deixar de mencionar. O professor, ele está apresentando a matéria. Então, ele está sempre atualizando. O aluno leva uma vantagem nesse aspecto. Eu estou fazendo uma comparação de quem está com sono e quem não está. O aluno está aprendendo um fato novo. Isso poderia servir de motivação para que ele tivesse mais atenção. E quando ele gosta da matéria, então, não é? Mas você falou uma situação que o professor precisa também ter criatividade. Sem dúvida. Porque se ele já demonstra de início que está mal satisfeito naquele dia com aquela aula, tem reflexo com o aluno. Ele também não se liga muito no caso. É uma situação muito delicada, muito desafiadora e muito necessária. Eu não tenho procuração, mas tenho a certeza que nós, professores, somos muito criativos. Porque para sobreviver com os salários parcos do professorado, haja criatividade. Esse criatividade. não é um discurso de retórica, nem estou pegando carona aqui infelizmente, o Brasil não fez esse... A gente tem hoje já
quase 30, quando 95, 2000, são 22 anos de uma política de verdade de alteração, de destinação maior do recurso, mas essa grande transformação ainda não aconteceu na educação brasileira. A gente tem casos, claro, de excelência na própria escola pública, na escola privada, que é complementar ao projeto público de ensino, porque as pessoas querem o melhor para os seus filhos. Isso é um direito do pai reivindicar, e quando o Estado não oferece, as pessoas fazem das tripas coração para investir na escola privada. Eu sou oriundo da escola privada, trabalhei 6 anos na escola pública no Estado, uma experiência incrível, mas teve uma hora que eu falei, sou professor, tenho que viver dignamente, com dignidade. Né? Foi um momento duro na minha vida, quando eu larguei a escola pública, isso em 90, 91. Esse é o grande desafio para a gente emendar aqui essa conversa desse primeiro bloco? Para a gente casar, o grande desafio. Educação e cultura, acho que vai bem. Acho que eu não sei há quantos anos, tem quase 25, 26 anos aí de programas de rádio e televisão, pilotando, e a discussão se repete, né, Esmeralda? E a coisa não avança, né? Ainda muito impactado com a entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso deu ao Roberto Dávila um mês atrás, um mês e meio atrás. É a Globo News, né? Até porque eu acho, reputo, destes 11 ministros do Supremo Tribunal, o que é o melhor preparado, é o sujeito que vive mais próximo da sociedade. Né? Assim, né? Ele tem realmente uma dinâmica de relação com a sociedade muito grande, me parece. Mas ele fez ele disse assim, não é possível, porque a gente faz uma reflexão, essa reflexão fica, de certa forma, intensificada em razão do cenário que a gente vive no país, né? O país aí à beira do abismo, e eu já falei outro dia aqui, espero que ninguém queira dar um passo à frente, porque a gente vai cair, e quando cair pode ser que não consiga se levantar, mas o fato é que sem uma política efetivamente eficiente voltada para a educação e com remuneração de professor, remuneração justa dos professores, boas instalações, material didático de qualidade, os alunos precisam... E isso tem um reflexo na casa do aluno também, porque a condição social em que o aluno vive, a condição financeira da família, um monte de fatores, uma série enorme de fatores. Mas o poder público precisa fazer a sua parte, seja ele o governo federal, estaduais e municipais, eles precisam fazer a sua parte. E nenhum deles, porque um fica premido pela força do outro, o município pelo Estado, o Estado pela União, nas áreas que se interligam, e você não tem solução. E isso que você falou, Edgar, que eu participo da atividade política há mais de 30 anos, há 35 anos. E desde o início, o tema que mais se fala é saúde e educação, ou educação e saúde. E aí fica aquela coisa, correndo o cachorro correndo atrás do rabo, porque um povo doente é um povo sem informação. E um povo sem informação será doente tranquilamente. Do ponto de vista dos gestores, eu vou falar bem rapidinho para abrir para o Marcos, do ponto de vista dos gestores nacionais, foram meus últimos 2 lampejos de expectativa. Até confesso que na época que o Haddad assumiu, ele ficou 4 anos à frente do Ministério, também tive outro lampejo. Mas o primeiro lampejo foi o ingresso do senador Cristóvão Buarque, que teve uma passagem também relâmpago no primeiro mandato do Lula. Demitido por telefone. Ele, de fato, é o homem da retórica, é o parlamentar brasileiro que mais falou de educação, tranquilamente, nessa história recente, nos últimos 30 anos. E o meu outro lampejo foi em dia 6 de abril de 2015, ainda no finalzinho do mandato da Dilma, quando ela chamou o Renato Janine Ribeiro. Para quem não conhece, o Renato Janine Ribeiro é hoje um dos maiores filósofos brasileiros de atividade, uma pessoa que eu reputo um excelente respeito, também ficou 6 meses à frente da pasta. Mas não foi muito, né? Acho que ele assumiu, não gostou muito do que viu, eu não sei que impressão. Inclusive, ele veio a Santos recentemente fazer uma apresentação e ele não enveredou muito na explicação do que aconteceu da relação dele com o governo. As pessoas tentaram arrancar dele uma resposta, mas ele infelizmente ficou e saiu. Então, assim, para um gestor ter sucesso, eu estou 2 anos e meio à frente da Secretaria de Cultura. Tá?
aqui da nossa cidade. E tenho feito um exercício, imagina, assumir um cenário absolutamente difícil de gestão pública, com ausência de suplementação orçamentária. Para as pessoas entenderem, a Secretaria tem hoje um recurso da ordem de 22 milhões por ano, são mais de 300 funcionários, e a gente tem uma folha de atendimento de serviços culturais, de acesso, de direito constitucional à cultura. Mas não existe mágica, as pessoas ficam indignadas às vezes, né? Porque é dia a dia. E a gente tem para a gente falar de cultura em Santos, linkando com a educação, um dos grandes acertos históricos da cidade é a política dos corpos estáveis. Então a gente tem hoje uma escola de bailado excelente, temos escola de livre de dança, temos a fábrica cultural, temos a orquestra, temos o coral. Então a gente tem um pool de serviços culturais básicos, mas com dificuldades na linguagem do cinema, os recursos são maiores, o teatro, hoje com a Escola de Arte Cênica de Santos fazendo 10 anos, um dos grandes acertos Quando eu falo acerto, é a história das gestões do passado. Isso tem que ser mostrado para a sociedade. As pessoas têm uma percepção de que a cultura está acontecendo não só pelas ações do governo, mas ações dos produtores que trazem espetáculos a Santos e, o mais importante, a ação dos movimentos culturais. Então, hoje, a nossa cidade é uma escola de ocupações de áreas públicas que os jovens e não tão jovens têm feito através dessa relação com a prefeitura. Então, as praças, elas estão sendo um local de manifestações culturais para que as pessoas reivindiquem, critiquem, mostrem a sua arte, mostrem seus trabalhos de artesanato, os trabalhos artísticos. Então, a gente está num momento de efervescência cultural. Alguém, não sei, que falou que o melhor do Brasil foi produzido na crise, né? Culturalmente. Eu não queria crise para a gente produzir mais cultura. Mas a gente está vivendo, sim, uma crise. Para você ter uma ideia, em 2 anos e meio tivemos 5 ministros. De cultura. Em 2 anos e meio, 5 ministros. Então, assim, você falar de continuidade de política pública, de relação das cidades com o Ministério, é muito complexo. Agora sim, a gente tem um novo ministro. Ministério que, como eu já disse no começo, quase que foi limado, né? É um grande Ou foi erro, um grande e depois erro. foi recuperado. Um grande erro administrativo e foi retomado. Ainda bem que foi retomado e foi sim pela pressão dos movimentos. Porque eles acamparam literalmente lá no Rio de Janeiro e isso foi muito importante. Reputo isso de suma importância, mesmo as cidades menores do Brasil que tem a fusão por questões administrativas, óbvio, a fusão da Secretaria de Cultura normalmente com a Secretaria de Turismo, tá? Se isso tiver que acontecer em Santos, o tempo vai dizer, porque do ponto de vista com medida administrativa e de contingenciamento de recursos. Sempre há uma relação do turismo com a cultura do município. Mas é sim o alter ego. A Secretaria de Cultura é aquele local onde as pessoas estão pensando o novo, a criatividade da cidade, os novos modelos de enxergar a vida, de vivenciar. O problema dessa junção, dessa eventual fusão, educação, cultura e turismo, é que você retoma um modelo de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Então, não sei... Eu digo, há sempre uma relação entre o turismo do município e a cultura que recentemente Cubatão fez essa fusão. Tem ali naquela cidade, Cubatão naquela fez a região, fusão, né? por necessidades óbvias até porque eu acho que Cubatão está num patamar diferente. E vou deixar claro aqui, Esmeralda, para que ninguém nos entenda mal, né? O Fabião não está aqui dizendo que vai haver uma fusão em Santos da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo, hein? Ninguém está colocado, pelo amor de Deus. Vai sair uma colunazinha qualquer aí que... Só se não prestou atenção no que eu falei. Presta atenção, pode ser alguma coisa que venha a futuro, não se sabe mais à frente, que já aconteceu com o Esmeraldo, lembra, né? 30 e poucos anos atrás era assim. O meio ambiente com o desenvolvimento urbano. Justamente sobre essa interação entre o turismo e a cultura, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas acho que o break, o Edgar, eu posso fazer agora e... Vamos fazer o break então, né? Aproveitar o break e a gente volta na sequência com esse questionamento aí do Marcos Santana. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de 2 anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê e judô. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta. Informações 3202-7126. Troféu José Finkel na Santa Cecília TV. Acompanhe todos os detalhes da maior competição da natação brasileira. Os principais atletas do país competindo no Parque Aquático da Unisanta. De 8 a 12 de agosto, na programação da Santa Cecília TV. Cobertura completa do evento e, a partir das 6 da tarde, acompanhe a transmissão ao vivo das principais provas. Troféu José Finkel é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, voltamos aqui à sequência do Ponto de Vista. Professor Fabião conosco, Fábio Nunes, secretário de Cultura aqui da cidade, Esmeralda, Uriel e o Marcos Santana com um questionamento aí referente a esse elo turismo, cultura, não é isso, Santana? Isso, a gente estava falando sobre essa relação entre o turismo e a Secretaria de Cultura, porque muitos eventos culturais fazem parte do calendário turístico do município, né? Que a gente tem percebido, principalmente nesse governo do Paulo Alexandre Barbosa, uma série de eventos que eram de responsabilidade da Secretaria de Cultura que passaram a ser atribuição da Secretaria de Turismo, né? Inclusive a festa de inverno quente, o desfile de carnaval, o recente Festival de Santos Geek, né? Que eram coisas que naturalmente eram de atribuição da Secretaria de Cultura. Então eu queria saber do secretário o que sobrou para você fazer na Secretaria de Cultura e se a tendência é realmente haver não que seja uma fusão formal, mas uma fusão em termos práticos entre turismo e cultura. Na verdade, o que nós tínhamos um orçamento de 30 milhões e desses 30 milhões, cerca de 8 milhões eram destinados aos eventos. Então, a Secretaria de Cultura tem um departamento de eventos. Então, por exemplo, a parte cultural do Carnaval continua com a Secretaria de Cultura. A parte cultural do Carnaval, o debate, o encaminhamento, a parte de samba enredo, formação, escolas de batuqueiros, toda essa parte continua. Então, o departamento de eventos, ele saiu da Secretaria de Cultura e está na Secretaria de Turismo. Então, esse departamento era o responsável pela logística, pela operação. Então, por exemplo, o Festival do Café, que foi concebido pelo Luiz Dias Guimarães há uns 3 anos, ele foi criado na Secretaria de Turismo porque ele tem um caráter específico de cultuar o café do ponto de vista turístico. Só que todos esses eventos têm atrações culturais. Então, essa programação cultural, ela é feita em parceria entre o Departamento de Eventos, particularmente o Wellington Lima, e a própria Secretaria de Cultura. Então, assim, eu costumo falar que são eventos do governo. As pessoas, no primeiro momento, falam, pô, enfraqueceram o Fabião, o que você está fazendo lá, não foi mais nada. Pelo contrário, a gente teve 5 grandes eventos em julho. E vale um parênteses que eu acho bem interessante a gente falar. Durante muito tempo, vocês vão lembrar, a cidade de Santos procurou um grande evento. Durante muitos anos. Seguramente 30, 40 anos procurou. Pô, precisamos ter um evento nos moldes do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Precisamos de música clássica. Precisamos ter música orquestral, né? Não é mais clássica, porque hoje é mais aberto. Precisamos ter um evento de cinema, no molde do Festival de Gramado. Precisamos ter um evento de literatura, no molde da Flip. Nessa busca, que é em Paraty, nessa busca por um grande evento, o que aconteceu? Nós ganhamos um monte de eventos. Então, a cidade de Santos tem hoje 2 festivais anuais de jazz. Um do Cássio Laranja, outro da Denise Covas, junto com o Jamir. Isso é genial. Nós temos o Festival de Bossa Nova, que o Cássio faz, que traz sempre o José Almeida de Mello para cá. A gente tem a Tarrafa Literária, que vai para o seu 9º ano. Então, a gente tem o Festival de Teatro Amador, o maior festival, festa, está no 59º ano, com apoio da Prefeitura, os movimentos de teatro, os grupos de teatro estão ávidos por isso, aguardando o posicionamento da Prefeitura. A gente vai colaborar, porque é um ano difícil. Se fosse necessário contingenciar, a gente falaria para eles, vai ser difícil, a gente ia receber algumas críticas, tomar porrada, porque é necessário para a gente a pressão dos movimentos para que as coisas aconteçam. Então, assim,
Hoje as ações do governo são ações casadas, ações integradas. E o que a gente quer é trabalhar de verdade em rede. Então, não vejo como uma perda de espaço político, nem de enfraquecimento da secretaria. O departamento de eventos, inclusive, já foi ligado ao gabinete do prefeito. Ele já teve uma época ligado ao gabinete. Então, ele veio para a Secretaria de Cultura, hoje na Secretaria de Turismo, em função do Rafael. Ele foi o chefe do departamento. Então, as questões administrativas é para que funcione bem. Então, hoje a gente tem, só para você ter uma ideia, você perguntou, Marcos, nós temos mais de 4 mil atendidos nos projetos da Secretaria de Cultura. Tá? Na Fábrica Cultural, na Escola de Arte Cênica. Esse ano nós batemos um recorde de 330 inscritos para 60 vagas. Então, ou seja, a excelência dos nossos, aquilo que eu te falei, dos chamados corpos estáveis, dos produtos de oferta de direitos culturais santistas, é para a gente se orgulhar. Não só eu como secretário, para o santista se orgulhar. A Fábrica Cultural, para quem não conhece o projeto, né? Qual é o objetivo, qual é o formato? Ele fica ali, não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ver, ao lado do Cais Arena, ali na Rangel Pestana. A gente tem um dos imóveis ali, era da Light, da antiga Light, foi recuperado, tem 6 anos. A gente tem hoje um núcleo de incentivo à palavra, oficinas de corda, várias oficinas de gravura, oficina de fotografia. Então, assim, nós temos uma oferta genial. Eles são ofertados de março a junho, depois de agosto a novembro. São cursos lotados. E fora toda a parte de movimentação da secretaria, com capoeira, com a zumba, que também é a zumba que todo mundo fala, a zumba dança, a dança está lá. Então, assim, a hemeroteca. A gente tem, assim, hoje tem uma atividade intensa de preencher esse vazio que eu falo da alma, que não adianta o cara estar só alimentado, é importantíssimo estar alimentado, mas ele precisa ter essa cultura que é o grande... Senão o indivíduo seria apenas uma massa celular amorfa. Diga, Auriel. Isso é a cultura. Diga lá, Auriel. Voltando só para... Depois eu chego no tema que nós estamos abordando como final. Quando se falou aqui na saúde e na educação, nós vemos 2 situações. A saúde, normalmente, a pessoa é quase que um indivíduo. A educação é um coletivo. Mas, em ambos os casos, é preciso que a comunidade perceba a necessidade de participar, a necessidade de buscar soluções para a saúde. E quando você pega a questão da educação, você tem um nível cultural que permitiria o debate dos mais variados temas. E aí entra nesse campo que você falou, esses programas culturais, que a gente pensa assim no teatro, no cinema, na pintura, na estímulo à redação e, sobretudo, fazendo com que as pessoas cheguem nos aglomerados urbanos. E, curiosamente, nós vivemos numa região que não é turística, aqui é balneária. Dizem, até usar esse nome que não é turismo, não. A classificação dela. Não é? Por quê? Porque a gente sente a necessidade da classe empresarial perceber esse potencial que existe. E aí tem os 2 sentidos, o econômico e o social. O econômico que eu falo é quando você traz um monte de gente de fora, e aí você tem o transporte, você tem a hotelaria, você tem os restaurantes e assim por diante. E, claro, as programações. Quantas mil pessoas teremos agora no Rock in Rio, né? Que vai ter... Eu sei lá. O Lollapalooza. Não, o Rock in Rio, setembro. E Lollapalooza agora. Quer dizer, caracteriza a cidade, como você mencionou, Gramado, como você mencionou, Paraty, Campos do Jordão, mas o que você falou da programação toda essa de Santos, que tivesse uma caracterização que repercutisse de forma mais ampla. E nesse ponto também, eu acrescentaria, para não estender demais também, é que nós precisamos fazer com que alguns organismos participem, como, por exemplo, nós temos os sindicatos e tem eles o quê? A maioria, auditórios. Então você tem condição de ter a categoria e o bairro onde o sindicato está localizado. E quando você fala também em esporte, incrível, nós não temos hoje um time de Santos disputando com destaque no vôlei, no basquete, no futsal. A minha terra, lá no norte de Minas, Montes Claros, está participando do campeonato nacional.
Isso repercute positivamente. E aí é questão de que estimular a saúde, porque quem pratica esporte tem a saúde física e mental, porque ele está brigando por um prêmio, brigando por uma medalha. A Santa Cecília tem aí alguns grandes atletas que ganharam até medalhas no exterior. Então, o que nós precisamos é isso. É grande exceção, a regra, né? Infelizmente. É exceção. Você excluiu o Santa Cecília. Então, a gente gostaria que essa questão fosse colocada dessa forma, porque eu faço parte de uma entidade sindical e que uma das preocupações nossas tem sido no sentido de fazer debate, discussão, estudos, preparando o dirigente sindical e que esse possa, com isso, preparar a categoria. Ora, um grêmio estudantil, um sindicato fazendo isso, ajuda, repercute positivamente. E aí nós temos na escola, nós temos na faculdade, nós temos nos sindicatos, várias áreas atuando e isso tem repercussão positiva para a comunidade. Não, eu queria só, acho que, fazer um gancho e puxar, assim, esse debate para uma questão regional, que eu estou há 2 anos e meio, como falei, e a gente tem um monte de jovens secretários de cultura. O decano, acho que é o Raul, e depois eu e mais outros secretários, mas são todos jovens, porque as cidades tiveram renovação de prefeitos, e nós temos um grupo muito coeso. Eu estou falando isso porque eu estou mais do que convicto que essa regionalização nossa, que de verdade ela é menor do que a gente desejava, para a gente falar isso, mas como eu estou aqui com o Jornal da Ola e não preciso puxar a sardinha para a brasa do Marquinhos, apesar de o nome ser um pouco elitista, eu gosto muito do Jornal da Ola. Muito o quê? Um pouco elitista, né? Jornal da Orla, né? Que a Ola é democratizante, né? Mas o Marcos, ele vai endossar o que eu vou falar, que é o seguinte: o Jornal da Ola tem um dos melhores roteiros de ações culturais da Baixada. Tá? Eles pinçam, a equipe do Jornal da Ola pinça os grandes eventos que tem de Bertioga a Peruíbe. E eu estou falando isso porque não há um final de semana, eu desafio alguém a mostrar isso, que você não tenha 5, não é 5 espetáculos de teatro, de múltiplas linguagens, gratuito na Baixada Santista. Ao mesmo tempo, cinco se apresentando. Ao mesmo tempo. Às vezes, na mesma agenda, os 3 teatros, no mesmo horário, 20 horas, com programações diferentes. Então, ou seja, nós temos uma ebulição, não só pela habilidade e competência dos artistas de criar e trazer o PROAC, os espetáculos do PROAC para a Baixada Santista, com a parceria genial com o SESC. O SESC, para nós, é um braço genial hoje, através do comércio. Agora, em cima do que você falou, Uriel, eu te confesso que o diálogo da cultura com o segundo setor, com o setor empresarial, é muito aquém do que a gente precisava. Tá? Óbvio que a gente precisa de uma lei de remissão fiscal diferente da Lei Rouanet. Nós tivemos um momento, nesses 2 anos e meio, de debater uma lei municipal de remissão fiscal, uma mini Rouanet. E o Conselho de Cultura de Santos, hoje, ele é um espaço de contraponto, um espaço de encaminhamento de políticas públicas. Existe bastante disputa da palavra, conceitual, mas ele é um local de fomento de participação de cultura, de formação de cultura pública. E um dos debates é isso, a criação de um fundo onde o empresário ele tem a remissão fiscal, a isenção fiscal, e esse dinheiro do fundo, ao contrário do que a Lei Rouanet, onde o empresário que recebeu o certificado escolhe quem vai aplicar e usa isso como marketing. Isso é um equívoco. Isso é verdade. Na verdade, ele usava a lei para fazer o brinde de fim de ano. Exatamente. Então, assim, isso é um fato que tem que ser mudado no Brasil. Já tivemos algumas alterações interessantes, mas ainda não é uma lei democratizante do ponto de vista, porque é uma lei construída há mais de 20 anos, ela é uma lei importante, mas que tem que ser mudada. Então, ainda tivemos aquele problema lá na época dos governos da Dilma e Lula, né? Com grandes estrelas na música, esse completando. Esse reclamo é importante. Financiar um casamento, uma festa de casamento, chegou a ser financiado. Imagina, o cidadão foi cantar, foi fazer uma apresentação. E só para que
para a gente falar da visibilidade muito menor. Da questão da produção, a gente agora em outubro, viu, Marquinho? Outubro, novembro e dezembro, os 3 teatros estão com a agenda lotada. Sabe de quem? Da cultura não pública. Da mesma maneira que você tem a escola não pública, a escola privada, particular, você tem uma cultura não pública, que são as academias de dança e balé da região, na cidade de Santos e da região, que se apresentam nos nossos teatros e, o detalhe, pagam para o uso de teatro e esse dinheiro é o dinheiro que garante o Fundo de Amparo à Cultura Projetos Independentes, onde nós temos 30 projetos de R$12 mil. São R$360 mil da arrecadação. A média anual são R$600 mil a arrecadação dos teatros. E a maior parte desse dinheiro vai para o Fundo de Amparo à Cultura. E o resto é para manutenção de teatro, de giro de teatro do uso. Você sabe que é o grande desafio, é você fazer a manutenção desses espaços eles não param, eles não fecham. Eles estão o tempo inteiro, são casas que foram readaptadas, como o Guarani, que é um projeto de 10 anos, e o próprio Coliseu também é aberto já há 10 anos, que precisa ser constantemente revisitado, tem goteira, quebra, as coisas acontecem. Um dos ambientes mais, a galera que está aqui, ó, sabe o que eu estou falando? Um dos ambientes mais tensos que existe é produção de cinema, produção de teatro, tudo. Um ambiente, quem está atrás das câmeras, ou seja, está atrás da Agora, tá é um peso pesado para a gestão pública, a manutenção Exatamente. Por quê? Porque tem esse custo alto, equipamentos, enfim. De outros. Então, assim, a cultura de verdade... O Coliseu é um custo altíssimo, né? É o grande diferencial. Nós temos assim, a pessoa vai para a Itália, vai ver prédios com 2 mil, 3 mil anos. Aqui no Brasil não tem nada que tenha mais de 500 anos. Você vai ver um sambaqui, não. Tá? Então, assim, o Brasil é um país jovem desse aspecto, mas a gente tem o nosso grande patrimônio, e aí acho que os governos federais erraram quando tiveram a oportunidade de fazer um discurso à ONU, de não mostrar que essa miscigenação nossa, aqui ao lado da gente, onde existe a hospedaria dos imigrantes, num projeto nacional de trazer gente para o Brasil. Eles estão falando hoje de refugiados. O Brasil teve um projeto nacional de trazer pessoas de outras nações. Não era um local, manda os caras para lá que vai ficar para o Brasil. Não, venham para o Brasil. Venham colonizar o Brasil. Então o Brasil tem essa característica. Mas aí a gente vai acabar entrando num tema que pode ser espinhoso. Não, mas é espinhoso. Por que vieram os japoneses, os italianos? Exatamente. Né? Porque você tinha uma mão de obra que era escravizada, que foi colocada no mercado sem sequer uma mula e 40 acres, que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Então, agora, com relação a essa manutenção ainda, isso foi motivo de debate aí em campanha. Não, mas no final era para falar da cultura étnica. Era todo gancho para falar da cultura étnica, tá? E que aí, você conhece bem a importância dela, né? Fica essa questão, essa dúvida, né? Você tem a UPA, que é atendimento básico aí a população, enfim, a conta na UPA não fecha de jeito nenhum, por uma série de motivos, inclusive pelo Estado e pela União não repassarem os valores. Você tem o Hospital dos Estivadores, que por enquanto segue como maternidade, agora com o aporte do Estado, deve haver aí o Hospital de Clínicas, pronto-socorro, enfim, deve funcionar UTI, lá no Estivadores, e a UTI também, né, como disse o Fábio Ferraz na semana passada aqui. Então tem esses problemas todos, uma crise, né, sem precedentes na história do país, que a gente não vê possibilidade de luz no fim do túnel para resolver esse tema, para minimizar esse problema nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, enfim, né? E aí você, evidentemente, que o prefeito de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, que está numa situação tenebrosa, né? Vai fazer o quê? O secretário de Cultura vai não, preciso fazer a manutenção do Coliseu, eu preciso pagar o médico, companheiro, como é que eu vou fazer lá? Mas assim, não, a gente põe um negócio ali para segurar o Coliseu. E o que faz o Fabião? Vamos para o intervalo e a gente volta a falar sobre esse tema que é muito importante também, né? Como é que faz para fazer esse tipo de manutenção? Porque são espaços importantíssimos, e históricos e culturais aqui da nossa cidade, né? Já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O pai é nosso herói. Professor. É ele quem nos ensina, nos cria. Abre mão do tempo deles para nos educar. É nossa inspiração. Pai é aquela pessoa que sempre procura o nosso melhor. Dia 13 de agosto, Dia dos Pais. Uma homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Programa O Guru, com Robério Jogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Todos os sábados, 8 da noite. Santa Cecília de Comunicação. Da empresa. Por quê? Muito bem, voltando, né, ao nosso terceiro e último bloco, ainda batendo nessa tese aí da manutenção dos equipamentos culturais aqui da cidade, claro, fundamentalmente, não é? E principalmente, me parece, o Teatro Municipal, o Coliseu e o Guarani, que são equipamentos de porte grande, não é? E importantíssimos, estão sempre aí recebendo eventos importantes, não é? Artistas aqui da cidade, da região e artistas de nome nacional também, não é? Fabiano Custo não é brinquedo. Eu costumo falar que são os nossos velhinhos, né? O Coliseu, nosso velhinho Coliseu. O Guarani não, né? O Guarani também é um velhinho. Reconstruído, na verdade. Foi reconstruído. Reconstruído. Mas ali é uma área de grande trepidação, tem bastante, muita sujidade, né? muito pó, material particulado. Bom, na verdade, assim, os velhinhos que estão funcionando bem. Deixar tranquilo as pessoas que quando a gente jamais vai abrir um espaço desse quando há risco de segurança. A gente tem hoje quase que a totalidade de AVCB em todos os equipamentos. O AVCB, depois daquele acidente de 2013, oxalá que mudou toda a lógica da relação do uso de espaço público. O Coliseu perdeu ali uma série de lugares, né? A gente tem um diálogo bem franco com o bombeiro, alguns homens da corporação são mais permissivos, outros mais restritivos. É um teatro que foi construído há mais de 100 anos, ou seja, então eu acredito que aquele primeiro anel superior, não a frisa, não aquela parte da frente, a parte da frente a gente nem mais fez encaminhamento de uso, mas o segundo anel são 120 lugares e a importância disso seria o barateamento do ticket médio, né? Se a gente tem aqueles 120 lugares, a gente barateia o valor do ingresso. Então, a gente tem algumas soluções de intervenção, quando a prova, e o bombeiro reprova. Não é tão simples quanto parece, a gente está sempre debruçado nisso, mas a gente tem expectativa de desenrolar isso. É um absurdo as coisas ficarem... Isso é pauta diária da Secretaria, tem uma coordenadoria de teatros para cuidar disso, e a gente está atento às questões de segurança, é uma preocupação grande do Paulo e minha também. Ontem nós tivemos uma apresentação de gala, o nosso amigo Zé Simonian, que todo mundo aqui da mesa conhece, também os telespectadores. Ele criou uma peça orquestral genial, um baião, chama Baião do Orquidário, e foi emocionante, porque isso tudo demora muito tempo, a criação, fazer a partitura, o ensaio. São 7 meses para uma apresentação de 1h20, então você vê, as pessoas têm que entender que não é assim, faz isso. Mas a gente tem hoje um diálogo bem bacana, viu, Marcos, com a sociedade, e o importante dizer que a Secretaria de Cultura ela não faz curadoria. Isso é muito importante. Todos os artistas, sem exceção, eles têm franca entrada, abertura de diálogo com a gente. Cada um está num momento diferente, a gente não consegue apoiar todos, mas a gente abre, dialoga, faz o encaminhamento. Secretário, justamente sobre isso que o senhor está falando, a Câmara aprovou o projeto, o Plano Municipal de Cultura. Eu ia deixar para o final para falar. Então, e parece que é uma coisa bem importante, porque inclusive muitos artistas
que bateram boom durante muito tempo, aí criticando... Participaram do processo. Participaram e aplaudiram a aprovação desse plano. Exatamente. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, primeiro, qual que é a importância desse plano e quais as providências que a Prefeitura está tomando para o plano não ficar apenas no plano e ser uma coisa prática? Eu agradeço. Essa pergunta de amigo mesmo, porque foram 2 anos e meio de um trabalho, vocês conhecem o meu trabalho como vereador durante 12 anos, os 2 anos que fiquei à frente da Secretaria de Meio Ambiente, e agora esse desafio na área da cultura, que é o trabalho coletivo, o trabalho colaborativo. Então nós fizemos algumas conferências temáticas, setoriais, e a gente abriu, de fato, esse diálogo com a sociedade durante 2 anos e meio. O plano ele tem uma série de metas e um grupo grande de ações. Então a gente é um grande guarda-chuva, eu costumo chamar ele carinhosamente de plataforma, porque ele é possível de ser resiliente, né? Receber a pressão da sociedade pelo que quer, pelo que se demanda e ele devolver. Porque quando você tem uma meta, você sabe onde quer chegar, mas você não tem um caminho definido, ou seja, as ações são exatamente essas. O olhar de cada artista, de cada linguagem, cria uma ação que vai contemplar uma meta. Por exemplo, a meta de você ampliar a participação das áreas de vulnerabilidade socioterritorial, que é a democratização da cultura, através da arte e cultura. Então, a gente está desenvolvendo um dos programas da Secretaria, que está começou agora em março, a primeira ação foi em maio, que é a ativação cultural. Existe um mapa de vulnerabilidade socioterritorial que a SEA, a Secretaria de Assistência Social, tem e atualiza de 2 em 2 anos. Então, a gente sabe onde estão as áreas de vulnerabilidade socioterritorial. O primeiro local, viu, Marquinhos, foi a Vila dos Criadores. E esse projeto audacioso, eu vou colocar o só entre parênteses, a gente não vai só levar a cultura para essa comunidade. A gente vai prospectar, como a gente já está fazendo, os fazeres culturais, os realizadores de cultura nesse local. Só para você ter uma ideia, nós conhecemos uma dupla de violeiros na Vila dos Criadores, que depois de 3 semanas eles vieram assistir o show das Irmãs Galvão. E o encontro, você não precisa falar da emoção do encontro das Irmãs Galvão com os irmãos, o Marcos e o Gabriel, se não me engano, o menino, no palco do Teatro Brás Cubas. Então, ou seja, a gente está buscando, a gente está usando um termo, inclusive, da área social, que é busca ativa, né? Para a gente detectar talentos nessas áreas de vulnerabilidade. Ou seja, então, você tem toda uma cultura desse local, cultura alimentar, que é algo que a gente está subvertendo a lógica daquele papo furado de gastronomia, gourmetização. Isso é papo furado. Eu aprendi com o Fasano, viu? O que é papo furado? Papo furado. Ou seja, o Fasano fez uma entrevista na Páginas Amarelas, ele falou, papo furado, gastronomia, gourmetização. Comida é boa ou é ruim? Inclusive, tem gente que gosta de falar, pô, esse restaurante... Você fala comida típica? Não só comida típica. O cara vai no restaurante e fala, essa comida é honesta. Comida honesta, cara. Comida honesta, ele quer comer bem e pagar pouco, é isso? O preço tem que ser justo, exatamente. A comida é boa ou ruim? E essa história da cultura alimentar me parece ser um gancho genial de debater a nossa cultura, tratando de cultura étnica também. Tá? Então, assim, nós temos uma abertura para debater. Fizemos o ano passado a primeira festa popular da cultura alimentar, chamamos alguns cozinheiros das comunidades, que são verdadeiros chefes, e chamamos os chefes estudados, que estudaram a culinária francesa, estudar a química dos temperos, as relações de ácido-base de um alimento, o equilíbrio, a harmonização de pratos. Então, assim, a gente tem uma frente grande. E o PMC, o Plano Municipal de Cultura, é uma exigência legal para que os repasses de ente para ente da Funarte, do Ministério da Cultura, venham para o município de Santos. Então, todos os municípios da Baixada, dos 9, se eu não me engano, 3 já aprovaram o plano municipal e os outros 6 estão em processo. Então, essa costura regional, através da cultura, tem me animado muito. Porque a gente não faz cultura em Santos, Marcos. O território é Santos, mas é cultura para o mundo. Hoje, com as mídias, você cria um espetáculo, você escreve um texto, pode ser traduzido, você pode fazer uma adequação, você faz cultura para o mundo. Isso que é o bacana. Diga, Esmeralda. Eu acho essa ideia desse programa de ativação cultural, Fábio,
bem legal, porque realmente eu entendo, eu fui delegado de cultura em 85, delegado regional de cultura da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. E a ideia nossa, o que a gente procurou fazer, eu fiquei lá há pouco tempo, mas foi exatamente procurar levar para fora do centro da cidade, dos os bairros, eixos, no caso nosso, Gonzaga, Boqueirão, Centro, alguns lugares que a cidade tinha, no caso de Santos, e outros municípios da região também, né? Mas no caso era mais extenso geograficamente. O fato é que uma coisa que me parece ser fundamental, acho que essa é uma posição, eu tenho certeza que é uma posição sua e acredito que seja uma posição do prefeito Paulo Alexandre também, ao contrário do que a gente vê em outros lugares aqui no estado de São Paulo, em outros lugares do Brasil, quando você faz ações descentralizadas de cultura, especificamente não tão culturais, mas mais em relação a eventos, sim, virada cultural, por exemplo, né? Então você descentraliza. O problema que me chama a atenção na descentralização de ações culturais, de ações públicas como essa, é de querer impedir ou de alguma forma dificultar o acesso de quem mora na periferia do centro produtor de cultura, dos centros produtores de cultura. Porque isso eu já vi gente falando assim, não, deixa esse pessoal que mora lá na periferia, Getifica o máximo possível. Exatamente. E isso é um crime, porque isso realmente não tem cabimento, né? Então, eu espero assim, que a cidade de Santos, ela faça jus à ideia que ela gerou durante décadas de que é uma cidade cultural. Sim. Porque o Toninho Campos, que é um empresário daqui, cinemas e tal, ele me falou, no começo da década de 80, disse, Esmeraldo, Santos é uma das cidades mais cultas do Brasil. Fato. E ele foi dando lá, dando indicadores alguns dele. indicadores dele. Então, não é possível que a gente vá perdendo, com o passar do tempo, esses elementos que nos compõem. Inclusive, o nosso IDH, a nossa posição de IDH, um dos grandes indicadores de contribuição é essa questão cultural. Esse número de bibliotecas, de centros culturais. Inclusive, viu, Uriel, antes de você falar, só para o Marquinho, viu, Marquinho? Eu não sei se você soube agora, no sábado, sem ser esse último outro, teve a inauguração do Centro Cultural da Vila do Progresso, que na verdade é muito mais centro cultural. Primeiro que foi projetado em 2013, naquele projeto do Paulo, estava fora do governo ainda, mas o projeto Estruturantes Associados. São 3 centros culturais e um mais cultura, que é repasse de dinheiro federal. Esses outros são nossos de idade, alguns são de idade. E esses, dos 4, um foi inaugurado, e o bacana é que a responsabilidade de gestão, olha como é que é trabalhar em rede, é cidadania. Então aquela história, a Secretaria de Cidadania também não precisa. Uma rua de lazer, ela tem esporte, ela tem cultura, ela tem educação, tem atividade física. Cidadania é o conjunto de tudo isso. Né? Exatamente. Então a Secretaria de Cidadania seria o guarda-chuva master. Então eu acho que como a Secretaria de Cidadania não tinha equipamentos públicos, hoje ela vai ter, e cada secretaria vai ter uma participação através do seu quadro funcional e da programação desses espaços, desses equipamentos. Entre o Vila Progresso, o da Penha, que é no pé do Morro da Penha, logo ali atrás do Colégio Maria Patrícia, e o da Vila Nova, que todo mundo passa ali, que é pertinho do mercado, da Silva Jardim, que é um espaço genial para aquela comunidade, vai ser gerir. Essa gestão, inclusive, é uma gestão que a gente quer, uma gestão compartilhada, que é difícil de viabilizar pelo perfil dos equipamentos. Uma das maneiras mais fáceis, vou dizer assim, e interessantes, né, de você fazer crescer a cultura entre os bairros mais afastados, essa coisa toda, é através da música, e a Orquestra Sinfônica fazia isso muito bem, né? Me parece que continua atuando a orquestra bastante. Muito bem. A nossa orquestra Gustavo hoje Petrin continua Gustavo, 23 anos à frente, temos um maestro adjunto, maestro assistente querido, o José Consani, jovem. Os músicos da orquestra são de verdade, assim, uma das joias da coroa, eu sempre falo, agradeço. Estive com eles agora no dia 15 de julho em Campos do Jordão, apresentaram a 7ª Sinfonia de Beethoven, foi genial. Então, assim, a Sinfônica de Santos, a orquestra se apresentou em Campos do Jordão? Em Campos do Jordão. Inclusive, nos 3 anos que eu estou, 3 anos ela apresentou. Então, a gente está bem feliz aí
É um dos orgulhos, né, da cidade, sem dúvida, uma marca registrada, é a nossa... Pouquíssimas cidades, várias capitais não têm orquestra. Então, Santos, é o que eu te falei do acerto de políticas públicas dos nossos ancestrais, né? Vem lá desde o Tanac, que foi o primeiro, Tanac Correia foi o primeiro secretário de Cultura, e você vê que estrategicamente, ter hoje uma secretaria de Cultura, você gera uma cadeia de fomento, de debate sobre a questão cultural imprescindível. E, Gabriel? É uma preocupação, eu tenho uma preocupação mesmo em relação à questão das ruas vazias. E quando você mencionou aí o Vila Progresso, espetacular. Arte no Dique é outra ideia. Eu estava fazendo uma comparação com o bairro de São Paulo, onde o João Carlos Martins, o maestro, criou uma... Heliópolis. Então, eu fico pensando, até onde nós poderíamos fazer essa ativação cultural, agir de tal maneira que a periferia também se sentisse valorizada, no sentido cultural, porque não basta simples e tão somente mandar um espetáculo, um show, qualquer coisa. Mas e aí você vai encontrar alguns exemplos no Rio de Janeiro, e isso combate a violência, isso estimula a amistosidade, isso estimula a participação, porque nós precisamos disso. É uma cidade cultural, mas nós temos 40 mil estudantes universitários, cursos no sentido de fazer a cultura através de livros, através da leitura, nesse sentido, para estimular as pessoas a saírem, a não ficarem só dentro de casa, porque ruas vazias estimulam, evidentemente, o bandido, que encontra facilidade no que está fazendo. Então, eu queria saber, no caso, deixar assim como sugestão, até onde você poderia convocar os sindicatos que têm auditórios, convidar diretórios acadêmicos que todas as faculdades têm diretórios, têm auditórios, para trocar umas ideias até onde poderíamos fazer um estilo de cultura... Perfeito. Né? Vem bem ao encontro do que a gente tem trabalhado dia a dia. Nós temos várias coordenadorias e temos um departamento de formação e pesquisa cultural. Esse departamento, o último produto, um deles, genial, é o Leia Santos, que tem 10 anos, não sei se vocês já acompanharam. Nosso projeto Leia Santos, que é um projeto de itinerância, de relação do livro com as pessoas, porque o livro ele não vai morrer nunca, mesmo com o livro digital, quem tem hábito. Eu também um grande debate que participei lá na Flip. Mas essa ativação é bacana, porque os eventos de rua, a gente tem um grupo, não sei se você já ouviu falar, o Quiloa, um grupo de Maracatu, do Filipinho Romano, da Carol, que é um grupo incrível. Eles fazem o cortejo. E essas manifestações de rua, particularmente no Centro Histórico, que são vários coletivos de realizadores, desde a música eletrônica, que é também uma música interessante do ponto de vista de composição e de vontade e gosto dos jovens, até o resgate histórico, como a gente fez agora recentemente, uma co-realização com o forró Pé na Areia. Agora, no último domingo de julho, com mais de 4 mil pessoas, num evento que tem um certo risco do ponto de vista de execução, porque é na areia, mas começou às 3 horas da tarde e acabou às 10 horas. A gente tem algum jogo de braço com a comunidade da Ola, em função de ruído, isso faz parte, mas a gente tem que apostar nos produtos que a gente tem. Incrível. Não, mas é verdade, é fato. É incrível. As pessoas trabalharam, a gente respeita todo mundo. Então, acho que a marca hoje da cultura, como ela tem que ser, é esse diálogo. A gente não está para agradar gregos e troianos, a gente não está para fazer política de amigos do rei. Todo mundo que quer se apresentar vai lá, a gente não garante, porque estamos com os recursos escassos, mas a gente tem uma programação permanente em vários locais, entre eles a Concha Acústica de Santos. E o último comentário que eu queria falar com você é sobre o Facult. O Facult ele está na sua 6ª edição, é um fundo de amparo à cultura e são 30 projetos independentes. Desses projetos, eles trabalham em múltiplas linguagens. Por exemplo, os livros do Ademir Demarque, são livros contemplados pelo Facult. O pessoal do Percutindo Mundos,
o Márcio Barreto, que faz um show experimental inspirado por Gilberto Mendes. Estou dando alguns exemplos. A tua irmã, se não me engano, com alguns projetos que ela participou, já foi contemplada por programa do Faculte. É um programa de incentivo à cultura independente. E a nossa cidade tem, por exemplo, só para citar a música, o MAIS, que é a Música Autoral Independente Santista. Um grupo de autores santistas que se encontram semanalmente ali no Canal 4 para mostrar um para o outro o que estão produzindo. Intérpretes, o pessoal do teatro hoje, são mais de 12 grupos de movimento, o Festival de Cenas de Teatro que acabou agora, uma parceria com a Prefeitura, e aí o grande barato que foi a conquista dos movimentos da Secretaria das emendas dos vereadores. Esse ano nós batemos recorde absoluto de conquistas de emendas de vereadores. Foram sucesso quando precisar. Voltar aí em outras oportunidades para a gente continuar. Mas para falar de outras coisas, eu gosto de falar. A gente fala de política. Eu queria falar de política, eu queria falar de. Vamos para frente, de cenário. Vamos conseguir. Geraldo, obrigado mais uma vez. Uriel também, Marcos Santana diariamente conosco e a gente com você sempre às 1h30 da tarde ao vivo e a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.